Bom, continuando aqui, falando sobre a minha observação e participação nas turmas de ensino médio, lá na escola Cassiano, 15 de outubro, né, a escola estadual, 15 de outubro, eu vou comentar hoje sobre o perfil do ensino médio, né. Lá, os alunos do ensino médio, eles são, na sua maioria, adolescentes, mas tem um misto também de adultos, né? E tem vários outros perfis também de aluno. No período vespertino, um horário que eu também fiz a minha observação, tem alunos com 15 anos, 20 anos e alguns com um pouco mais. Esses alunos maiores, eles trabalham à noite, às vezes, e aí, por causa disso, eles costumam mudar o seu horário para de tarde, né, para poder estar fazendo essa alternância entre trabalho e não deixar de estudar. Algumas pessoas também, algumas mulheres, né, às vezes por ser dona de casa, por ser casada, às vezes, ter filhos, né, e reservar o horário do noturno para essas atividades domésticas. E aí preferem estudar no período vespertino. Eu observei duas professoras diferentes nessa minha parte do estágio. Eu trabalhei com a professora que prefere trabalhar com as turmas do regular e a outra professora que normalmente trabalha com as turmas de EJA. A professora do regular, inclusive, ela me disse que prefere regular porque ela acha que a EJA, os alunos já têm uma bagagem, né, assim, já superior de vida mesmo, e às vezes ela, por ser mais jovem, de repente ela teria um pouco de dificuldade de lidar com essa bagagem dos adultos. A maneira como que ela pensa, né? Foi uma observação importante, assim, interessante, né? Diferente também. À noite, eu estagiei na turma de primeiro ano, EJA. A gente tem lá nessa turma um perfil de alunos repetentes, alunos que precisam recuperar o tempo, porque na época não estudou e agora, né, resolveu voltar a estudar para ter mais oportunidades de emprego. Alunos também que durante o dia eram problemáticos, né, trazia alguns problemas para o setor de orientação e eles acharam por bem, toda a coordenação procurou solucionar o problema inserindo ele num outro perfil de alunado, né, para ver se melhorava o comportamento, para ver se... E em alguns casos funcionou sim. A maioria dos alunos nessa turma de primeiro ano eram homens. A gente tinha apenas uma mulher nessa turma. Eram duas, uma delas desistiu, ficou só uma. Eu achei interessante estagiar nessa turma. Os conteúdos, eles eram introduzidos em forma de simulados também. É uma forma que as duas professoras que eu observei gostam de trabalhar, em forma de simuladinhos, de atividades avaliativas, explicação no quadro, e outras atividades diferenciadas para que eles melhorassem e conseguissem acompanhar o conteúdo. Eu também fiz a minha participação nessa turma, né, com explicação individual para cada aluno, e foi muito interessante. Eles trabalharam mais com a questão do substantivo, né, e eu achei muito bom. À tarde, né, os primeiros anos que eram regulares, eles estavam trabalhando polissemia e ambiguidade, e foi muito interessante. Eles são alunos assim mais adolescentes, agitados, próprio da idade deles mesmo. E eu achei bom a maneira com que a professora introduz as aulas dela, porque ela traz vídeos, ela traz slides diferenciados, ela traz filminhos, né, para chamar a atenção deles dentro do conteúdo. E eu também fiz a minha participação também explicando sobre esse conteúdo de forma individual para cada aluno, conforme a atividade que a professora tinha passado. No segundo ano, eu trabalhei com EJA e à noite, né, as turmas de EJA eram um pouco conflituosa entre os alunos, mas eles tinham uma abertura muito boa para aprender, para participar das aulas, né, apesar dos atritos que eles tinham entre eles. Eu também fui muito bem recebida pela turma, fiz participação com explicações individuais, a professora estava trabalhando com modos e tempos verbais e, assim, para mim foi um conteúdo que eu voltei lá na minha época de quando eu estudava e achei muito interessante, achei muito bom aprender sobre ele, assim, complementar o que eu já sabia com uma atividade assim mais
como é que se diz, assim, para eu relembrar mesmo sobre isso. E na hora de explicar individualmente, eu me identifiquei bastante com o conteúdo, é um conteúdo que eu gostei bastante de ter observado e participado. No regular, tanto no EJA, tanto no noturno, quer dizer, quanto no vespertino, a professora, que é a mesma professora do noturno regular, do noturno vespertino, ela trabalhou, né, com slides, com explicação de redacional, conectivos, trabalhou com atividades assim diferenciadas em forma de vídeo. Foi aulas bem interessantes também, né, que estavam falando sobre verbos, e eu gostei muito de participar também nas turmas de segundo ano. Eu fui muito bem recebida pelos alunos, pela professora. Eu achei muito interessante. Nos terceiros anos, a professora, tanto a primeira, uma professora quanto a outra professora, elas trabalham em conjunto, com bastante simulado voltado para o Enem, com atividades de conectivos, para melhoria de redações, com atividades tudo sempre voltado para vestibular e Enem. Eu achei muito interessante trabalhar com elas, e a turma da EJA, eles são menos abertos a essa questão do Enem, de fazer uma continuidade, a maioria sendo adultos. São poucos os que pensam assim, vou terminar o ensino médio e vou fazer uma faculdade, a maioria deles pensam mais no concurso público, né, quando tiver, para eles fazerem. E já o regular, eles trabalham muito sim nessa questão do Enem, de passar no Enem, de fazer uma boa faculdade. Foi muito interessante sim, participar com esse perfil diferente de EJA e de regular. Foi um aprendizado muito grande. Essa escola, ela é assim, é a minha casa, né? Eu estudei lá, eu fiquei bastante tempo nessa escola, e voltar agora como estagiária foi muito gratificante. Aprendi bastante. Eu acho que é exatamente isso que eu quero para minha vida, ser professora. Os alunos com que eu trabalhei nesse período de estágio são alunos que eu conheço porque eu já fui da escola, porque eu moro na cidade há muito tempo, ou porque eu trabalho na escola do ensino, na escola municipal, e eles eram lá do fundamental e passaram para cá agora para o ensino médio. Eu tive uma experiência muito boa com o meu estágio. Uma professora, inclusive, ela chegou para mim e falou assim: aí, Eunice, já desistiu de ser professora depois desses estágios, depois de ver a turma do segundo ano, depois de ver a turma lá Enfim, eles fizeram esse tipo de questionamento, e eu falei assim: não, é exatamente isso que eu quero, porque eu sinto que a sala de aula é um lugar de troca de várias experiências, troca de saberes, troca de questões sociais, troca de questões comportamentais, troca de relação interpessoal. Para mim foi maravilhosa a experiência. Eu pretendo agora no outro semestre trabalhar com atividades de reforço na gramática e também na redação, tudo voltado para o Enem e vestibular, e tentar também incentivar eles a querer mais, a querer seguir, a querer ir para o outro nível da educação, que é a educação superior. É exatamente isso que eu quero, e eu amei a experiência, quero continuar dessa forma sim, quero que a minha outra experiência agora no segundo semestre seja melhor ainda do que as que eu tive até então. Muito obrigada, e é isso.